carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós estaremos dando continuidade, irmãos, à nossa série Alegria em Filipenses. Irmãos, no decorrer da história, nós somos apresentados a pessoas que impactam o mundo de várias formas. O que chama a atenção dessas pessoas é que elas passam a ter um compromisso em alcançar os seus objetivos. Seja, irmãos, conquistar o mundo, ter sucesso nos negócios, ou vencer um campeonato, elas estão dispostas a fazer sacrifícios para alcançar o que desejam. Meus amados, qual tem sido o grande alvo que traçamos ou iremos traçar para 2021? Nós, como servos de Deus, nos esforçamos para alcançarmos esse alvo. Nós temos, irmãos, desejado isso em nossos corações, alcançar o objetivo espiritual da semelhança de Cristo. A verdadeira alegria, irmãos, consiste em buscarmos este alvo. Eu espero, queridos, que hoje você e eu possamos mergulhar nesse texto e sairmos daqui com esse objetivo. Por isso eu convido você a ler comigo, a princípio, o verso de número 14, do capítulo 3 de Filipenses, que diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, nós queremos te louvar pela tua palavra lida nesta hora. Aplica, ó Deus, em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la. Tanto os meus irmãos como eu estamos aqui na dependência do Espírito. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, fala conosco. Oramos assim, gratos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, depois do apóstolo Paulo narrar a sua conversão, descrever a sua vida após a conversão, como também iniciar as marcas inconfundíveis dessa nova vida, ele entra em uma marca muito importante do cristão: a busca pelo verdadeiro alvo. Algumas pessoas em Filipos, aquela igreja, de forma equivocada, pensavam que o apóstolo ele havia alcançado a perfeição espiritual. E aí, irmãos, eles precisavam entender que o apóstolo Paulo era um pecador, sujeito às tentações, e que vivia na carne não redimida. Paulo, irmãos, aqui ele vai mostrar aos seus irmãos que ele estava longe de conseguir a perfeição, mas que estava continuamente buscando com todas as suas forças. Para Paulo, meus amados, a vida cristã, ou seja, o relacionamento com Cristo, é um processo para toda a vida. E isto para crescer, para o crescimento. É justamente o que o apóstolo Pedro nos diz em sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmãos, ele está aqui preocupado com os seus irmãos no crescimento espiritual. Por isso, a vida cristã, meus amados irmãos, deve estar inteiramente ligada ao desejo ardente de alcançar o alvo em Cristo.
Não esqueçam disso. Mas quais são os caminhos para alcançarmos esse alvo? Em primeiro lugar, irmãos, nós iremos encontrar nos versos 12 ao 14, olhando para frente. Vejam o texto, verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Precisamos entender que a fé, ela sempre é ativa e dinâmica. A fé sempre nos leva para frente. O apóstolo reconhece que não chegou ao ponto máximo da sua vida espiritual. O apóstolo, irmãos, ele sabe, reconhece que ainda não alcançou o seu objetivo. Ele precisa de muito crescimento espiritual na vida cristã. Pode você estar se perguntando o que o apóstolo ainda não alcançou? O que Paulo ainda não alcançou? João Calvino, irmãos, ele nos responde muito bem sobre isso. Ele nos diz que Paulo está visualizando o progresso da fé e daquela mortificação. Ele almejava e aspirava ardentemente a ressurreição dentre os mortos pela comunhão da cruz de Cristo. Ele não havia chegado na posse da inteira comunhão com os sofrimentos de Cristo, na plena degustação do poder de sua ressurreição e de conhecê-lo perfeitamente. Paulo, irmãos, está nos ensinando que precisamos fazer progresso. E o verbo prosseguir significa correr, significa avançar rapidamente para alcançar uma pessoa ou coisa. É uma palavra, irmãos, para indicar o movimento de um velocista durante a corrida. Paulo, ele está como um corredor, com o objetivo de alcançar a linha de chegada. Paulo, irmãos, deveria seguir em frente para alcançar Cristo todos os dias de sua vida. Ele sabe perfeitamente que não alcançou esse objetivo. E aí ele diz no verso 13 e 14, acompanhem, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo, ele tinha uma paixão de conhecer Jesus. A paixão de Paulo era tão grande que ele passa a não pensar nas coisas que ficaram para trás. Por exemplo, os seus fracassos, as suas derrotas. E novamente João Calvino nos diz que ele não pensa no que aconteceu ou no que foi feito, mas simplesmente se apressa para aquele alvo que lhe fora designado. Paulo, irmãos, ele se concentra e olha para frente. Paulo, ele tinha um objetivo, como diz o texto, ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É claro, meus irmãos, que esse objetivo jamais será alcançado totalmente nessa vida. Mas o que Paulo está ensinando é que essa direção esteja diante de nós. Porque, irmãos, o objetivo de Paulo é ser o mais parecido possível com Cristo nessa vida. E aí eu pergunto a você, qual é o seu alvo para 2021? Se alguém chegasse e perguntasse isso para você,
qual o seu alvo para 2021? O que você diria? Meus irmãos, nós estamos vivendo a vida cristã. Porque na vida cristã, irmãos, não deve haver lugar para a passividade. O apóstolo Paulo, ele havia dito isso no capítulo 2 de Filipenses, verso 12, que vimos aqui. Ele disse lá: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Nós precisamos, meus queridos, desenvolver em nós o que Deus fez. O que Deus fez em nosso coração, precisamos desenvolver. É preciso empreender todos os esforços para alcançar esse alvo. Como também deve haver um comprometimento com as disciplinas espirituais. Por quê? Porque são as disciplinas espirituais, amados, que irão promover nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos seguir em frente, avançar continuamente para o prêmio da semelhança de Cristo. Não importa há quanto tempo você é um crente, nem tampouco em que ponto você está em sua jornada cristã. Você deve estar sempre se esforçando por se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Cristo, irmãos, nos alcançou para isso. Como? Percebam o que Paulo nos disse: pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Meus amados, esse esforçar, o progresso, o olhar para frente se dão porque Cristo nos alcançou primeiro. Nós estamos sob a influência e diretriz de Cristo. Então veja e nunca esqueça: olhar para frente é preciso de um agente. E esse agente é Cristo. É Ele quem nos motiva, é Ele quem traça e faz as marcações na nossa pista de corrida. É Ele quem delimitou a distância e marcou lá a linha de chegada, o alvo. E todos nós sabemos onde está este alvo. A palavra de Deus sempre nos diz onde está o nosso alvo: a glória. Outra coisa, meus irmãos, olhar para frente é preciso estar livre de embaraços. Imagine só, um corredor, ele sempre olha para frente. Ele não fica olhando para os lados constantemente. Ele não fica olhando para trás. Seus olhos estão fitos no alvo. Quando, irmãos, esse corredor vê um obstáculo, ele segue em frente vencendo este obstáculo. Por isso, não devemos aplicar a nossa mente ou coração a algo que desvie nossa atenção. Mas devemos nos conduzir por uma mente total, irmãos, e exclusivamente direcionada à vocação divina. Não olhe para trás. Não olhe para aquilo que destrói ou prejudica o entusiasmo. Um comentarista nos diz que se alguém olha para trás com um senso de desânimo pela situação de seu percurso, esse não pode aplicar toda a disposição de sua mente àquilo que se acha engajado. Lembrem-se
Não estamos aqui falando de alcançar a salvação. Nós já temos. Louvado seja Deus por isso. Mas tudo isso que escutamos até o momento deve ser feito. Como o apóstolo diz ao final do verso 14, em Cristo. Olhe para frente, mas olhe em Cristo. A vida cristã, meus irmãos, deve estar inteiramente ligada ao desejo ardente de alcançar o alvo em Cristo. Em segundo lugar, irmãos, nós devemos buscar a maturidade. Além de olhar para frente, nós também devemos buscar esta maturidade. E isto nós iremos encontrar nos versos 15 ao 19. Ao iniciar essa nova parte, o apóstolo, ele pede para que os seus leitores tenham uma atitude correta. Como? Olha o que diz o verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tendo ainda, irmãos, em mente os versos 12 ao 14, o apóstolo Paulo, ele pede que os seus leitores venham ter uma mentalidade para uma finalidade particular. Ou seja, todos devem direcionar a mente para a busca da santidade. Todos. Os irmãos devem ter essa maturidade para que, a partir daí, eles possam crescer em piedade. Por quê, irmãos? Porque para viver a vida cristã de maneira certa, é preciso a atitude certa. É preciso ter uma atitude, e essa atitude deve ser uma atitude certa. Os filipenses, como já vimos, eles estavam diante de várias ideias erradas sobre a necessidade de avançar. Paulo orienta de que Deus revelará a verdade a cada um, ou seja, Deus irá lhe esclarecer. Para isso, irmãos, ele nos diz no verso 16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, seus irmãos devem viver de acordo com o padrão estabelecido. Que padrão? Qual era o padrão estabelecido? A palavra de Deus, irmãos. Paulo está dizendo, vivam de acordo com o que vocês já alcançaram, a palavra. A palavra de Deus. Vimos, irmãos, que os cães estavam soltos, levando os filipenses a se afastarem do alinhamento com a palavra de Deus. Se eles não vivessem tendo essa palavra de Deus como padrão, a corrida se tornaria indigna. E diante disso, irmãos, Paulo traz algo que iria ajudar bastante no progresso para o alvo. Está aqui no verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Nesse processo de crescimento,
Para Paulo, se faz necessário ter homens e mulheres que sejam bons exemplos espirituais. E ele mesmo se coloca como um bom exemplo. Paulo sabia da necessidade dos filipenses de seguirem exemplos de irmãos em Cristo, dignos de serem imitados. Se você ler o capítulo 2, a partir dos versos 19, está lá. 2 irmãos, Timóteo e Epafrodito, homens dignos de serem seguidos como exemplo. É claro, irmãos, que eles deveriam pautar suas vidas pelo exemplo de Paulo, somente à medida que ele está seguindo a Jesus. Não é à toa que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, você vai encontrar Paulo dizendo aos coríntios: tornem-se meus imitadores. Mas ele não para aí, ele diz: como eu o sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Continuando, irmãos, Paulo agora, ele vai advertir os filipenses que devem evitar os exemplos ruins também. O interessante, irmãos, que quando Paulo chega nesta hora de falar dos exemplos ruins, Paulo fala isso em lágrimas. Olha o que diz o verso 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, isso fazia Paulo chorar. Paulo, irmãos, ele está aqui se referindo provavelmente aos judaizantes que ele havia falado anteriormente. E vimos na mensagem passada. Estes influenciavam de forma negativa. Vejam, Paulo chama-os de inimigos da cruz de Cristo. Novamente, João Calvino diz que eles fingiam ser amigos, eram, no entanto, os piores inimigos do Evangelho. Eles eram tão miseráveis, irmãos, que detestavam a igreja do Senhor. Um outro comentarista nos diz que Paulo está chorando pela disseminação de uma doutrina falsa, letal, por suas heresias condenadoras e influências devastadoras. Eram assim, irmãos, efeitos destruidores, que acabava. Pois eles eram inimigos da cruz de Cristo. E por eles serem inimigos de Cristo, Paulo não deixa barato. Paulo informa o destino de cada um deles. Está aqui no verso 19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Amados, estes adoravam o que lhes pareciam certo ou o que era agradável. Paulo diz: o destino é a perdição. Meus irmãos, diante dessa situação, a maturidade é de grande importância para o cristão, para todos nós.
Nós precisamos a cada dia nos apegarmos à Escritura, pois ela nunca falhou, ela nunca desapontou, nunca falhará, nunca desapontará. Nós estamos vivendo dias terríveis. Precisamos correr para a Escritura, nos apegarmos a ela. Nós precisamos entender que somos vulneráveis ao poder de atração da última tendência. Há muitas vozes mentirosas tentando chamar a nossa atenção. E por não termos a Escritura como apego, nós somos levados, irmãos, por essas vozes mentirosas. Há muitos ainda da igreja que ao chegar em casa assiste um herege falando na TV e coloca um copo d'água em cima da TV para ungir essa água e tomar depois. Há muitos assim. Há muitos sendo levados pela moda do dia, do tempo. E são levados, enganados por essas vozes mentirosas, por esses hereges, porque não estão íntimos com a Escritura. Quando buscamos, irmãos, a maturidade, e ela será alcançada com a leitura e o estudo da palavra de Deus, nós passaremos a detectar e a rejeitar essas vozes, porque estamos cada vez mais comprometidos com o padrão da palavra de Deus. Nós não precisamos buscar nenhuma outra maneira de viver. Deus já nos deu o padrão. Está aqui, sua palavra. Se apegue à Escritura. Tenha, de fato, como a sua única regra de fé e prática. Não durma, não passe o dia sem ter contato com a Escritura. Outra coisa, irmãos, quem é o seu mentor? Quem é o seu mentor? Quem é aquele que você tem observado? Quais são as prioridades espirituais que essa pessoa tem estabelecido? Como é o testemunho de Cristo na vida dessa pessoa que você tem observado? É preciso, irmãos, que venhamos seguir crentes maduros, onde a maneira de viver nós podemos imitar. Olhe à sua volta e perceba se há exemplos piedosos. Se há, replique o padrão que ele segue, ou seja, a sua caminhada. A maturidade, irmãos, também vem por meio da imitação de crentes maduros. Um comentarista disse que sábio é o crente que tem várias dessas pessoas em sua vida como mentores e líderes. Desorientado é o crente que acha que não precisa desse tipo de influência. É bom, irmãos, sentar com essas pessoas. É bom, meus irmãos, conversar com elas. Porque isso traz para nós uma vida cristã muito mais equilibrada e saudável.
Quem é o seu mentor? Quem é que você tem observado e imitado? Pessoas do mundo? Algum artista? Algum influenciador da mídia? Quem tem sido um exemplo para você? Mas precisamos dizer algo mais aqui, irmãos. É que todo crente não deve apenas buscar um mentor, buscar um exemplo a seguir, a imitar aquele irmão piedoso, mas todo crente deve ser um exemplo positivo para outros crentes. Percebam que o apóstolo Paulo se coloca como exemplo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Ele não diz isso só aqui em Filipenses. Paulo também diz isso em outras cartas também. Mas vejam, ele mesmo já havia dito que, em primeiro lugar, seus irmãos deveriam seguir o principal exemplo. Está lá no capítulo 2, versos 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O exemplo supremo foi dito aqui. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo diz, olha, sigam o meu exemplo, mas em primeiro lugar sigam o exemplo de Cristo. Sigam o principal exemplo que é Cristo. Amados, Paulo ele tinha seus defeitos, mas ele tinha pleno direito de indicar-se como esse modelo. Por quê? Basta vermos a sua trajetória. Ele mesmo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí eu pergunto, podemos dizer isso também? Podemos dizer isso também, irmãos? Podemos dizer àqueles que estão à nossa volta, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo? Pastor, não tem como. Não posso dizer isso. E aí eu pergunto, por quê? O que lhe impede de dizer isso? É algo, irmãos, para refletirmos. Pois devemos nos tornar exemplos de crentes piedosos para outros. Isso faz parte da corrida para o alvo. Por isso, jamais podemos pensar, faço o que quero, não tem gente assim, né? Faço o que quero, do jeito que quero, porque não devo satisfação a ninguém. Espera aí, meu irmão. Você não deve satisfação a ninguém? Onde você viu isso? Onde você encontrou isso na palavra? Você carrega o nome de Cristo, meu irmão. Suas atitudes, suas decisões e tudo mais devem ser bem pensadas para não envergonhar o nome de Cristo e o da sua igreja.
Nós temos, irmãos, que dizer como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se não estamos dizendo isso, meu querido irmão, é porque não estamos imitando o Senhor. Se não estamos tendo esta coragem, precisamos refletir por quê. O que é que está impedindo de eu dizer isso? De eu me tornar um exemplo para os meus irmãos, para aqueles que estão à minha volta, para a minha casa, que ao olharem para mim, eles podem me imitar, porque eu imito Cristo Jesus. Meus irmãos, a garantia para aqueles que seguirão seu exemplo é que eles estarão sendo imitadores de Jesus. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. O nosso eu já era. Se foi. É Cristo quem habita em nós. E é Ele que deve reinar em nossos corações. A partir do momento que Cristo de fato e de verdade reinar em seu coração, no meu coração, nós poderemos dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo, irmãos, escrevendo aos Tessalonicenses, nos diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então, irmãos, precisamos buscar essa maturidade. Tendo padrão a Escritura Sagrada, buscarmos seguir o exemplo principal que é Jesus, como também seguir exemplos de homens e mulheres piedosos, mas precisamos nos tornar exemplos piedosos para os outros. Por fim, meu irmão, evitem os falsos mestres, pelo amor de Deus. Esses falsos mestres que têm como alvo seus próprios projetos pessoais, que só olham para si, atraindo outros para o caminho da perdição. Evitem esses que, como já citei, fingem ser amigos, mas são os piores inimigos do Evangelho. Não se deixe enganar, meu irmão. É triste isso, mas devemos evitá-los. A vida cristã, meu amado irmão, deve estar inteiramente ligada ao desejo ardente de alcançar o alvo em Cristo. Olhar para frente, buscar a maturidade e, por fim, meu irmão, desejar o céu. Isso você vai encontrar nos versos 20 ao 21. Chegando à conclusão, o apóstolo Paulo, ele leva agora a atenção dos seus irmãos para o céu, para o retorno de Jesus. Olha o que diz o verso 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmãos, aqui ele está trazendo a memória desses irmãos, que mesmo morando na colônia romana de Filipos, a verdadeira cidadania está em outro lugar. Lugar este onde Cristo está assentado à destra de Deus. Estes irmãos devem aguardar ansiosamente o retorno de Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que o apóstolo, ele se utiliza de 4 nomes para descrever o mestre. Ele diz, olha, Salvador, que significa aquele que livra de grandes perigos. Jesus significa Deus salva.
Cristo significa ungido, o rei. E Senhor, que significa governante soberano. Paulo, irmãos, está mostrando aqui a esta igreja quem é aquele que está vindo buscá-los. E ao ler o verso 21, amados, encontramos o que acontecerá em seu retorno triunfal. Paulo diz, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. A volta do Redentor será poderosa. Amém? Paulo, irmãos, ele informa aqui aos filipenses que o corpo em estado humilde, sujeito às fraquezas, doença, morte nesse mundo, será transformado e passará a ser um corpo ressurreto e glorificado. Leia depois Filipenses capítulo 1, verso 23, 2 Coríntios 5, verso 8, Hebreus 12, verso 23. Você vai encontrar isto. Esses textos informando que o nosso corpo será transformado e passará a ser um corpo ressurreto, um corpo glorificado. John MacArthur, irmãos, nos diz que o novo corpo do crente será semelhante ao de Cristo após a sua ressurreição e será transformado. Isto Paulo está informando aos seus irmãos no que diz respeito a prosseguir para o alvo. Olhem para o céu. Você tem desejado o céu? Tem desejado o céu? Quando foi a última vez que você parou para refletir nisso? Esta verdade, a nossa cidadania celestial, tem alterado o nosso modo de viver nesta terra? Você já parou para pensar que não é cidadão deste mundo? Refletindo sobre isso, irmãos, percebemos que um dia estaremos lá adorando e servindo a Ele por toda a eternidade, sem nunca nos cansarmos. O pecado, a morte, serão totalmente anulados, ou seja, não iremos mais passar por isso. Isso, meu irmão, deve arder os nossos corações. Isso deve ser a nossa grande expectativa. Todos nós que confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, não devemos nos preocupar tanto com as coisas deste mundo, a ponto de esquecermos essa esperança da sua vinda. Pastor, faz tempo que eu não penso nisso. Faz tempo que eu não reflito sobre isso. É porque o seu coração está aqui, meu irmão. Porque sua mente está aqui. Se desapegue deste mundo. Você é peregrino. Sua morada não é aqui não, meu irmão. Sua morada é na glória, é no céu. É interessante, irmãos, que Paulo fala sobre isso. Lá em Tito, capítulo 2, verso 12 e 13. Ela nos ensina a renunciar, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente.
enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso sentimento, irmãos. É isso que deve ocupar a nossa mente. É isso que deve elevar o nosso coração enquanto estivermos vivendo aqui neste mundo em estado humilde. Em todas as nossas orações, irmãos, a cada instante, deveríamos sempre dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Não, Senhor, não vem agora não, porque eu preciso disso, preciso daquilo, preciso ver isso, preciso... Sempre temos que estar orando: Maranata, vem Senhor Jesus. Estamos por aqui. Então, irmãos, não devemos esquecer que devemos correr para o alvo. E isso envolve não ceder às pressões do mundo para nos encaixarmos a Ele. A nossa lealdade deve ser sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. E diante disso, meu querido irmão, devemos nos concentrar nas coisas do alto, não nas de baixo. Uma coisa é certa: estamos indo para casa, meu irmão. E isso está mais perto do que longe. Glória a Deus por isso. Se fosse agora, seria uma maravilha. Eu não vejo a hora, meu irmão, de ouvir essas palavras do Filho do Homem. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Estou doido para ouvir isso. Estou doido para chegar lá e ouvir isso. Isso deve estar em nosso coração sempre, irmãos. Como diz um comentarista, Paulo, ele atingiu o degrau mais alto da escada. Desde a sua conversão, com o seu repúdio a todos os méritos humanos, a justificação e santificação, como alvo da perfeição, sempre em mira, atinge a grande consumação, quando a alma e o corpo, a pessoa por inteiro, em união com todos os santos, glorificará a Deus em Cristo nos novos céus e nova terra pelos séculos dos séculos. E tudo isso pela soberana graça e poder de Deus e para a sua eterna glória. Paulo tinha tudo isso em mente. Prossigo para o alvo. Qual tem sido o grande alvo que traçamos ou iremos traçar para 2021? Olhando para o nosso contexto, a vida cristã acontece o mesmo. Não há atalhos para se ter uma vida que impacte o mundo com a verdade do Evangelho. Encontramos na história homens e mulheres que suas vidas foram resultado direto do esforço máximo para alcançar o objetivo espiritual da semelhança de Cristo na vida e no ministério. Essa trajetória, meu amado irmão, foi por meio de muita renúncia, por meio de muito sofrimento para se alcançar esse objetivo. Não pense que será fácil. Não será. É com sofrimento, é com renúncia. Mas todos eles tinham um alvo, e eles prosseguiram para este alvo. Coloque este alvo à sua frente.
Mire este alvo. Eu e você devemos prosseguir, irmãos, para o alvo, a fim de ganharmos o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A verdadeira alegria, irmãos, consiste em buscarmos esse alvo. A minha oração é que Deus nos ajude. É que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele continue derramando sua graça e nos dando força nesta corrida, para que cheguemos ao fim, para que alcancemos o alvo.